Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O Senhor é fiel. Irmã Miriam, você me fez chorar hoje, hein? Mas de alegria, de emoção. E lembrando de uma época, me lembrei da mãe da irmã Maria Rodrigues, irmã Natália, que o Senhor já recolheu. E ela amava esse hino, sempre me pedia para tocar para ela, a cantar numa célula que nós tínhamos, não era, Mário? Muito bom. Amados, eu gosto sempre de pedir ao Senhor uma palavra quando eu vou pregar. Vocês não imaginam o tanto que eu fico assim ansiosa quando eu vou falar, mas é por causa da responsabilidade, sabe? É muita responsabilidade falar da mensagem do Senhor, porque a gente precisa levá-la a sério, cada dia, cada momento, a cada momento. E existe uma batalha no reino espiritual muito grande para deturpar as palavras, para usar as mentes das pessoas, para atrapalhar. Mas aqui quem governa é o Senhor Jesus. Ele disse, eu estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Então o Espírito Santo é real e Ele está conosco. Jesus agora, como Espírito Santo, está conosco. Hoje mesmo, bem cedinho, eu estava cantando um louvor que ele me deu e a janela estava fechada, a porta também, para não acordar a dona Joana antes da hora. Eu fechei a porta e estava ali orando, peguei o violão e fui cantando aquele hino. Irmãos, eu senti tanta presença de Deus, aquela brisa suave, como se estivesse entrando um vento pela janela, e a janela estava fechada. E foi bem rápido, mas o suficiente para me deixar feliz. E foi naquele momento que eu pedi ao Senhor um assunto para falar com vocês hoje, e o Senhor me orientou a falar sobre o nascimento de Jesus. Estamos numa época em que o mundo inteiro, não é? Creio que o mundo inteiro cristão comemora o Natal. A Bíblia não diz que 25 de dezembro foi o dia que Jesus nasceu. Mas isso não vem ao caso. O que importa é que um dia Jesus nasceu. E a Bíblia conta como foi. E nós vamos recordar pela Bíblia o que ela diz sobre o nascimento de Jesus. Vamos ler primeiro Mateus 6, de 1 a 13. Podem ficar sentados mesmo e preste atenção no que diz aqui. Não é isso. Eu atrapalhei aqui. É porque tem Mateus mesmo, mas não é aqui. É Lucas 2, de 1 a 20. Desculpa aí, eu atrapalhei aqui. Lucas 2, de 1 a 20. Todos vocês são bem-vindos na casa de Deus. Todos nós, não é? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É um texto longo, mas só vou ler esse também, viu? O nascimento de Jesus. Reparem como que a Bíblia narra esse nascimento. E aconteceu naqueles dias... E pastor Valdir, se puder colocar um fundo aí. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Como vemos aqui, não fala que dia foi, mas o fato realmente aconteceu. E foi um fato tão importante que começou uma nova era, um novo tempo para o universo, o mundo inteiro. Começou do zero ali. O tempo que passou, passou. Agora é o tempo da graça, tempo do Messias prometido, que veio realmente para trazer perdão, salvação, cura, libertação. Amados, em Isaías 9:6 existe um versículo, um trecho que revela tudo o que Jesus é. Jesus aqui ainda não havia nascido, mas Isaías profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Certa vez, um moço simpático parou à minha porta com um companheiro, uma maleta na mão, e perguntou: posso fazer uma pergunta, senhora? Eu disse: pode. Como é o nome de Deus? Você já deve saber quem é, né? Que anda fazendo essas perguntas nas portas. Eu falei assim: eu sei. Então a senhora pode me dizer? E eu recitei esse versículo aqui. Eu falei: segundo a Bíblia, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí eu comecei a falar outros títulos, né, que a Bíblia dá para o nosso Deus. Então, o nosso Deus, ele não se limita em um nome, mas ele nos libertou e nos salvou através de um único nome, Yeshua, Jesus Cristo. Na nossa língua, Jesus Cristo. Esse nome tem poder.
Esse nome faz o maligno estremecer. Esse nome tem que ser respeitado pelo reino das trevas, por todo o universo. Porque ou queiram ou não, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Pai eterno, nosso Deus, obrigada porque Jesus veio. Não sabemos qual foi o mês, mas sabemos que Ele veio. E veio através do anúncio. Foi anunciado desde a fundação do mundo, desde quando o homem caiu, que da mulher viria aquele que iria redimir a humanidade, redimir o ser humano que caiu por tão pouco, por se afastar de Deus, por se rebelar, não obedecer à palavra do Senhor. Na verdade, o Senhor ama toda a humanidade. Se tem algo, tem coisa que Deus prima pela sua palavra, e a palavra dele diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Só Ele foi gerado por Deus, um milagre no ventre de uma virgem. O Deus que é o autor e criador dos espermatozoides e dos óvulos, o Deus que é o autor das células que compõem o nosso corpo, o Deus que é autor do sangue que circula nas nossas veias, das artérias que têm a dimensão de um fio de cabelo e que elas conduzem oxigênio para as células, o Deus que dá inteligência ao ser humano e que muitos deles ainda batem no peito dizendo: eu inventei, eu criei. Criou nada. Tudo depende da obra-prima de Deus. Tudo depende. Quer fazer um computador? Depende de obra-prima. Quer fazer uma máquina? Depende da obra-prima. Quer ser salvo? Depende da obra redentora de Cristo Jesus. Que Ele não é um menino Deus. Ele não é um menino. Ele foi o menino, mas Ele passou por todas as etapas que um ser humano passa. Pela infância, adolescência, juventude. E aos 33 anos e poucos meses, Ele foi entregue ali na cruz do Calvário como remissão, como remidor das nossas vidas. Não podemos deixar de crer no que o nascimento de Jesus representa para a igreja. Não devemos nos misturar com outras coisas. Hoje, um Papai Noel tomou o lugar no meio da humanidade, tomou o lugar, não literalmente, porque nós sabemos que ninguém toma o lugar de Jesus, mas as pessoas preferem honrar um Papai Noel, fazem festas e recepção calorosa para ele chegar num helicóptero com presentes e tudo. Todos querem ganhar presente e não se lembram que o maior presente nós já recebemos, que é Jesus. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Ele sim foi enviado por Deus e encontrou aqui a família de Davi, porque era promessa do Senhor desde o Velho Testamento, que da família de Davi viria o Messias. Quero falar agora sobre a importância da virgindade de Maria. Certa vez eu estava conversando com uma juíza de direito, e ela não era cristã. E ela começou a questionar comigo, eu nem sabia que ela era juíza. Sentadas num banco, eu era babá de uma criança ali em Brasília, e nós conversando, eu falei do amor de Jesus para ela. Ela falou: eu não acredito nesse Jesus e tal. Um Jesus, por que Deus, na mesma hora que disse que não acredita, falou por que Deus não deixou José ser o pai de Jesus? Qual o problema, ela disse? Qual o problema? Meus amados, se Jesus viesse de José, ele seria gerado em pecado. Porque a Bíblia diz em Romanos 6:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Se todos pecaram, como que Jesus iria ser gerado por São José? Um homem realmente segundo o coração de Deus, como Maria também. Nós precisamos valorizar a história bíblica quando fala sobre Maria. Não devemos desprezar jamais este nome. Assim como nós falamos de Davi, de Moisés, de Paulo, de Lucas, de Esther, nós falamos de Raabe, que era uma prostituta, e Jesus veio, ela fez parte da geração do Messias. Sabiam disso? Só porque ela optou por crer no Deus de Israel. Eu creio que Raabe representa a gente, os gentios, que nós estávamos perdidos e nós fomos achados. No momento em que nós nos apegamos com o Deus de Israel, que nós cremos no Jesus Cristo vivo, Ele também nos agrega ao povo dele, que é o povo judeu. Então, até mesmo lá em Israel, até hoje, muitos deles ainda estão esperando o Messias. Não creem que aquele homem humilde, simples, que nasceu numa manjedoura, pudesse ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles queriam que ele nascesse numa família imperial, numa família real, num berço de ouro, cercado de honras. Mas a honra que Jesus recebeu foi de pastores, de pessoas simples, dos reis magos que vieram do Oriente e ofereceram ali ouro, incenso e mirra. Ouro significa que o nosso Deus é dono da prata e do ouro. O incenso significa que nós podemos adorá-lo, que a nossa adoração é como perfume suave às narinas do Pai eterno, quando essa adoração é feita em espírito e em verdade. Então, amados, nós somos privilegiados, como Raabe foi, de ser escolhida ali na geração dela, para o Messias fazer parte. O importante é que Jesus nasceu, cresceu e ali cumpriu todo o seu ministério, porque uma característica importante de Jesus, homem, foi a obediência. Ele era livre, ele poderia dizer: não, esse povo é muito ruim, eu não vou dar a minha vida. Ali na hora que a irmã Miriam estava cantando, agora estou aqui com o narizinho escorrendo. Obrigado, meu amor. Então, amados, a humildade e simplicidade do nascimento de Jesus deve ser exemplo para nós até hoje. Se ele não teve nenhum berço naquele dia ali, um berço decente para nascer, aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, ele nasceu no paraíso. Porque esse paraíso que Deus fez, foi o homem que o sujou com o pecado. Mas ele continua sendo lindo. Ele continua cheio de cachoeiras, de lua cheia, de estrelas cintilantes. Esse mundo continua cheio de lugares pitorescos, de lugares maravilhosos que os homens exploram para ganhar dinheiro. Mas felizes aqueles que olham para esses lugares e adoram ao Senhor e reconhecem que tudo veio dele. Então aquela manjedoura estava ali entre a paisagem exuberante daquele lugar. Mas o mais belo era aquele menino, Deus, que estava ali. Porque na onisciência divina, o Senhor sabia de tudo que iria acontecer. É preciso adorar este Deus, mas de uma forma correta. Não é, Elias? De uma forma correta. E se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, meu cunhado, é a simplicidade. Eu admiro a sua simplicidade. A simplicidade de Maria, a simplicidade da irmã Miriam, de todos vocês que estão aqui. Pessoas simples, mas que têm um grande tesouro dentro da alma. Não é, pastor Dionísio? Esse tesouro foi Jesus que nos deu de graça, porque ninguém, pastor Valdir, tinha condições de comprar a salvação.
Ninguém. Se todos pecaram, todos precisam de um advogado. E em 1 de João 2, se vocês lerem aí, vocês vão ver que Jesus no verso 2 diz que se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, homem. Ele é Deus, mas ele, como homem também, ele nos trouxe a mensagem poderosa que jamais terá fim. Essa mensagem do amor eterno, do Deus que nos fez, que nos gerou no ventre de nossa mamãe. Sabe, dona Joana? Deus gerou a gente no ventre da nossa mãe. Nos fez nascer, nos alimentou através dos seios dela, da mamãe, e nos fez crescer ouvindo: Deus existe, Deus existe. Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou em glória e em breve voltará, porque a sua palavra não falha. Tudo que está escrito sobre ele se cumpriu, falta apenas a sua volta. Ele tem voltado para muitos que já partiram. Outro dia eu estava conversando com ele e o seu Espírito falou em meu coração assim, que, filha, a maior tristeza de uma eternidade sem a minha presença é a solidão. Não pense vocês que na eternidade vai ter festa lá, quem estiver fora da presença de Deus vai ter alegria, vai ter companhia, não. Será trevas e solidão para todo sempre. Deus não quer isso para ninguém. Por isso que foi tão necessário, ele achou necessário deixar seu trono de glória e vir a este mundo tão cheio de pecado, de ingratidão, para trazer uma mensagem de esperança. Nós temos essa esperança. Você crê? Cristo é a única esperança. Então não vamos comemorar Natal com pinheiro, que significa deusa Azera, com Papai Noel, que representa outro Deus com letra minúscula. Não vamos misturar as coisas. Vamos aproveitar esse período e anunciar que Jesus está voltando. Realmente ele nasceu, mas ele está voltando para buscar todos aqueles que quiserem. Em todas as igrejas, eu tenho certeza absoluta pela palavra, há pessoas remidas pelo Senhor. Todas aquelas igrejas que pregam a Cristo, o Cristo do Evangelho, o Cristo Redentor. Então, em todos os lugares, o Senhor vai mandar os seus anjos arrebatar, não é? Quem vai participar do arrebatamento primeiro, mas depois ele virá em poder e glória, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará diante dele, segundo diz a Bíblia. E para finalizar as minhas palavras, eu quero oferecer a vocês esse poema do escritor Jonatas Braga, que diz assim: Feliz Natal. Foi em Belém naquele dia, quando uma estrela apareceu, e em cumprimento à profecia, Jesus nasceu. Tudo era então viva a poesia, e anjos cantavam pelo céu, como a dizer com alegria: Jesus nasceu. Vocês podem falar em coro essa parte aí, viu? E ele na pobre estrebaria, olhando em torno o povo seu, qual o novo sol resplandecia, Jesus nasceu. Feliz Natal desse dia, quando uma estrela apareceu e disse ao mundo entre alegria: Jesus nasceu. Amém. Que Deus nos ajude a estar sempre firmes e constantes
na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 11, 58, para nós esperarmos Jesus voltar. Graças a Deus.